Deus. Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar toda a igreja a abrir a palavra do Senhor em um texto muito conhecido, no livro do Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis 37. E nós estaremos fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 3. Gênesis 37, do versículo 1 ao versículo 3. Quero externar, irmãos, a minha alegria em poder estar aqui cooperando na nossa sede, no nosso templo central, na nossa igreja mãe. Uma alegria muito grande em poder trazer uma palavra de edificação para as famílias que aqui estão. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Dari Ferreira, toda a diretoria da igreja. Deus continue abençoando em nome de Jesus, pastor Severino Lucena. Muito obrigado, pastor Tadeu, pastor Edson, pastor Darley, pela oportunidade, em nome de Jesus. Nós temos uma palavra para o coração da igreja. Quero também parabenizar o Departamento da Família, na pessoa desses coordenadores, pela forma como tem levado e orientado as congregações em tratar este tema tão sensível que é a família. Nós, ao longo da caminhada, percebíamos que quando o assunto era culto de família, não havia ainda um departamento firmado, mas algumas congregações faziam os cultos de família. Ficavam aqueles assuntos um pouco desencontrados, quando não eram sermões carregados de, digamos que, duplicidade, tratando de questões da vida íntima do casal, eram sermões um pouco triunfalistas, que apenas diziam que Deus ia restaurar a família, mas não mostravam princípios bíblicos para isso. Mas de uns anos para cá, temos percebido o quanto o Departamento da Família tem se estruturado e tem trabalhado de maneira temática assuntos que de fato são pertinentes e que auxiliam as famílias a caminharem na presença de Deus e a caminharem juntas, como diz o nosso lema, em união e comunhão. Então, o departamento está de parabéns em nome de Jesus. Toda a igreja encontrou, irmãos, livro do Gênesis, capítulo 37. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de várias cores e mangas compridas. Peço que você não feche sua Bíblia e atente-se ao texto e a outros que nós vamos mencionar aqui nesta noite. Já foi justificada a ausência da minha esposa, do meu filho. Hoje estamos em festividade do conjunto infantil na congregação e estão lá cooperando, juntamente também com a minha mãe, que está auxiliando minha esposa. Mas eu trago um abraço, da minha esposa e de maneira representativa também do João Miguel, tem 2 anos. Trago um abraço da minha família para esta igreja. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido e eu tenho certeza que você, pelo menos uma vez na vida, já ouviu algum sermão a respeito dele. E é muito comum nós tratarmos este texto de uma maneira, digamos que, uma maneira que traz um sentimento de apreço, um sentimento de amabilidade por parte do Pai que está nos céus. Mas quando nós olhamos as maneiras que muitas vezes aplicamos, não somente este, mas outros textos, nós percebemos que nós estamos indo na contramão do que o texto realmente quer dizer. Existem muitos conflitos familiares e muitas vezes a razão destes conflitos
são razões que estão nas nossas mãos e nós podemos evitá-los. A Bíblia é um espelho fiel dessas realidades e ela não esconde os erros. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, faz questão de mostrar os erros e os acertos. E aqui neste texto nós temos um exemplo disso. Nós temos um exemplo de uma história de discórdia, de divisão entre José e os seus irmãos. E este é um retrato vívido de como o favoritismo e a inveja podem destruir uma casa, podem destruir os relacionamentos familiares. E essa é uma história conhecida, mas que nesta noite eu rogo ao Espírito Santo para que fale de uma maneira nova aos nossos corações. Aqui nós vemos uma ocasião em que Jacó presenteia um dos seus filhos com uma túnica. E esta atitude dele não foi tomada em relação ao restante da sua prole. E baseado nesse fato, eu quero pregar sobre o seguinte título: a túnica da divisão. E eu quero falar nesta mensagem sobre erros e acertos de uma família da promessa. Então eu peço que você, para você não esquecer, quando alguém lhe perguntar o que o pregador falou nesta noite, você vai responder o seguinte: ele falou sobre a túnica da divisão. No 3, 1, 2, 3. Muito bem. Espero que daqui a um ano, quando alguém perguntar, rapaz, o irmão Emanuel pregou no culto de família, qual foi o tema? Aí você vai responder o quê? Eu espero que vocês não esqueçam. Aqui nós temos um desafio: interpretar a Bíblia, que não é um desafio fácil. A Bíblia é um livro espiritual, mas também um livro humano, porque está escrito em um vernáculo humano e obedece regras gramaticais, morfológicas, também humanas. Então, antes de nós julgarmos, analisarmos, avaliarmos as atitudes de Jacó ou de José, nós precisamos compreender como a Bíblia conta histórias. Nós percebemos que nem toda narração, nem toda contação de histórias está ali para ser imitada. Algumas estão ali para nos trazer algum tipo de advertência. Então eu repito, nem toda contação de histórias na Bíblia é um exemplo a ser seguido. Existem dois tipos de narrativas: narrativas positivas, onde existem lições a serem replicadas, e narrativas negativas, onde existem lições a tirarmos para a nossa vida de fatos a serem, ou atitudes a serem evitadas. Então o que é uma narrativa? É um estilo de texto que visa simplesmente contar uma história, descrever algo, sem necessariamente promover algum juízo de valor. A sua função é única e exclusiva de registrar um fato, de mostrar como Deus age, ou de como os homens agem no desenrolar da história. E também apontar como os homens erram e acertam. Então a narrativa bíblica é uma maneira de Deus revelar a sua vontade e de Deus revelar as atitudes humanas. Deus se revela dentro da história. E mesmo quando essa história é marcada por pecados humanos, mas nós servimos um Deus único e sábio, que dentro da sua sabedoria, Ele entende como deve agir de maneira a promover a sua glória. Você pode dizer um amém? Deus promove a sua glória apesar dos nossos erros. Então, nós temos um exemplo muito claro em Gênesis 19, versículo 8 mais especificamente. Quando Ló oferece as suas filhas aos homens de Sodoma. Nós sabemos, Ló foi visitado
por figuras espirituais. Dentro do campo da teologia bíblica do Antigo Testamento, há uma disputa para entender quem são essas figuras espirituais, se anjos, se algumas das representações da Trindade, mas enfim, figuras espirituais, angélicas visitam Ló. E os homens de Sodoma, vendo a beleza daquelas figuras, tentaram entrar na casa de Ló para tomá-los à força. Então Ló, numa atitude de proteção desses homens, dessas figuras espirituais, angelicais, oferece as suas filhas. E aqui nós temos Moisés, o redator, o escritor. Nós não temos ele trazendo nenhum juízo de valor, nem dizendo se aquilo estava certo, nem errado. Porque a função dele como narrador era contar a história. Então aqui nós temos um texto que não mostra uma aprovação ou reprovação, apenas relata o que aconteceu, porque o ensinamento vem tanto do contexto como das consequências. E o ensinamento também deve ser retirado do contexto maior das Sagradas Escrituras. A Bíblia não é um livro, não é um compêndio de um livro só. Não existe só Gênesis na Bíblia. Deus fala ao longo da história, Deus se revela ao longo da história, e nesta revelação que uma complementa a outra, cada texto bíblico, cada livro complementa o outro, Deus busca trazer ensinamentos perenes, eternos para as nossas vidas. Então, é mais ou menos o seguinte: imagine você uma fotografia antiga. Eu vou apelar aqui essa noite. Eu sei que os adolescentes aqui, alguns jovens, não vão saber o que eu vou falar agora, mas eu vou apelar, pastores. Isso aqui é coisa para a gente, do nosso tempo. Antigamente existia um recurso hiper, ultra, mega tecnológico, que era o seguinte: as máquinas fotográficas tinham um filme. Vocês lembram disso, né? Pronto. A garotada aqui não lembra disso não, que essa garotada aqui é do iPhone para cá. Mas tinha um filme. Então, a galera cortava esses filmes e colocavam num elementozinho chamado monólogo. Monóculo, muito obrigado. Aí você direcionava ao sol e conseguia ver os reflexos daquela imagem. Viu o retrato, isso? Então, o que é que temos ali? Nós temos um recurso onde você consegue ver, mesmo que de maneira distorcida, primitiva, uma imagem. Você está vendo tudo que se passa ali. A função daquilo é descrever uma imagem para você. Mas a função daquilo não é descrever como estava a situação daquela família naquele momento em que aquela foto foi tirada. Apenas descreve um retrato, uma imagem. Assim é a narrativa. A narrativa descreve uma imagem, sem promover um juízo de valor. Então, com esse entendimento de que a narrativa cumpre a função de contar uma história, nós vamos agora olhar para a família de Jacó e perceber os erros e acertos desta família. Em primeiro lugar, nós temos um pai que replica no hoje os traumas que sofreu no passado. Jacó foi um homem profundamente marcado por rejeição. Jacó, desde o ventre, desde o momento em que sai do ventre, carrega uma luta, uma suposta disputa com seu irmão Esaú. Cresceu ouvindo os seus pais, ouvindo os seus parentes, aqueles que conviviam na sua casa. Cresceu ouvindo que o seu irmão era o preferido de seu pai, Isaque. O seu nome Jacó significa suplantador. Uma lembrança de um fato que na verdade não aconteceu, Marley. Porque onde existe racionalidade em uma criança, para no momento em que está saindo do ventre, pensar assim: eu vou segurar no calcanhar do meu irmão para que eu possa puxá-lo para trás e sair primeiro. É plausível esse tipo de pensamento? Não. Mas Jacó, por ter nascido envolto deste fato, foi agora intitulado como alguém que desejava
suplantar, tomar o lugar de alguém. Então ele cresce ouvindo que era um suplantador. Na nossa linguagem, a Bíblia em português, talvez fique um pouco sem uma clareza, porque para nós Jacó se tornou de fato um nome próprio. Jacó, James, Tiago, todos nomes da mesma raiz. Mas na época, quando ele ouvia o nome Jacó, ele não ouvia Jacó, ele ouvia suplantador. E nós sabemos que é na primeira infância que traços da nossa personalidade são formados. Então, desde a sua pequenez, ouvindo que era um suplantador, Jacó carregou consigo as marcas dessa história. Ele assimila para si. Então nós temos Jacó ouvindo constantemente uma lembrança constante da tentativa de algo que de fato ele não tinha intenção no coração. Aqui nós vemos, irmãos, que Jacó cresceu debaixo de uma família que o marcou profunda e negativamente. Mas ele, ao invés de avaliando as suas feridas, avaliando os seus traumas, essa é uma linguagem muito atual, feridas, traumas, ao invés de ele analisar e buscar não repetir, nós percebemos que o nosso pai Jacó não aprendeu a lição. E isso é uma marca constante em muitas famílias. Pais que replicam na criação dos seus filhos os traumas que sofreram no passado. Normalmente em culto de família, nós ouvimos muitas palavras para os filhos. Vós, filhos, obedecei os vossos pais. Mas essa noite Deus me trouxe aqui para fazer os filhos darem glória. Amém? Hoje eu vou falar um pouco ao coração dos pais. Existem pais que promovem na sua casa hoje os mesmos abusos, a mesma dureza excessiva que sofreu no passado. Aí, baseados naquela velha história, eu não morri, eu estou vivo. Baseados nessa história, promovem a mesma dureza, marcando negativamente também seus filhos. Carregam consigo marcas não tratadas, traumas não superados e replicam na educação dos filhos. Jacó promoveu este mesmo erro. Embora um erro de uma mesma natureza, mas entendemos que ele repete na educação dos seus filhos o mesmo tipo de educação que recebeu. Jacó sofreu a preterência de seu pai. Esaú era o preferido, Jacó o preterido. E agora ele exerce preferência por seu filho José. Nós vemos que a graça de Deus alcança Jacó, mas entendemos também que quando o homem não permite que a graça de Deus cure o seu passado, ele tende a reproduzir as mesmas feridas que recebeu. Precisamos entender que a redenção, queridos, alcança não apenas a nossa alma, mas a redenção também alcança a forma como nós nos relacionamos dentro de nossa família. Eu quero que você repita isso comigo, por favor, para você não esquecer. A redenção também alcança os nossos relacionamentos familiares. Deus muda o nome de Jacó para Israel, mas parece que a transformação interior ainda não havia alcançado a sua paternidade. E assim como Isaac, seu pai, teve um filho preferido, Jacó também teve. Nós pregamos redenção, nós pregamos salvação, mas nós precisamos refinar essa mensagem apontando para uma redenção total. Uma redenção que alcança todas as áreas da nossa vida. Você foi redimido, você foi transformado, você foi restaurado. E essa redenção, essa restauração também deve ser sentida na forma como você se relaciona dentro da sua casa, dentro da sua família.
no trato com os seus filhos, filhos no trato com os pais, marido no trato com a esposa, esposa no trato com o marido. A redenção restaura total e completamente o nosso caráter. E também restaura as famílias, isso veremos logo mais a seguir. Mas a redenção precisa alcançar todas as áreas da nossa vida. Conta-se que um carpinteiro estava construindo suas mesas e ele percebeu que a mesa que ele estava construindo estava torta. E ele percebeu também que todas as outras mesas que ele estava fabricando estavam tortas. Até que ele percebeu onde estava o problema. O molde estava torto. Assim também acontece com muitos pais, com muitos de nós pais. Nós repetimos padrões, porque nunca permitimos que Deus endireite o molde do nosso coração. E Deus te trouxe aqui para mostrar a você que existe necessidade em Ele transformar o molde da tua alma. Deus é aquele que endireita aquilo que está tortuoso. E é justamente nessa falha paterna que surge um problema. O perigo de ter um filho preferido. Eu não quero tocar tão especificamente na preferência, porque o foco aqui é um princípio mais geral. Eu vou falar sobre ele. Mas aqui nós vemos que Jacó presenteia José com uma túnica que promoveu divisão em seu lar. Uma túnica de várias cores. Nenhum dos outros filhos de Jacó, em algum momento da vida, recebeu um presente como este. Mas porque José era filho da velhice de Jacó, o texto diz claramente, muito mais o amava. Aí aqui, onde reside nossa falha hermenêutica muitas vezes. Quantas vezes nós não ouvimos já pregações dizendo assim: muitas pessoas têm inveja de você porque o pai te deu uma túnica. O pai te deu uma túnica, por isso que muitos têm inveja de você. Nós não podemos usar isso aqui como reflexo do relacionamento de Deus com os seus filhos, porque em Tiago, em Romanos 2:11, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Repita comigo assim: Deus não tem filhos preferidos. Inclusive, às vezes, muitas mensagens que suscitam a divisão no meio do povo de Deus. Tem sempre aquele crente que sofre da síndrome de perseguição, acha que todo mundo está perseguindo ele. Aí quando o pregador diz: o pai te deu uma túnica e estão querendo te matar, ele faz: é Jesus, fala mesmo. É ou não é? Mas não é sobre isso que o texto está falando. O texto está nos trazendo uma lição, mostrando claramente que quando o amor não é bem distribuído no lar, há um rompimento. E aqui eu quero falar de maneira geral, porque muitas vezes o problema não é a preferência de amor com um filho. Às vezes o problema está quando um dos cônjuges ama mais a sua prole, o seu fruto, o seu filho, do que o seu parceiro no lar. O assunto aqui é a má administração do amor na família. Está aqui Raquel, Marley, recém-pais, eu também recém-pai. E algo que eu sempre conversava com a minha esposa, a necessidade de nós mantermos o equilíbrio do amor no nosso lar, para que nós não venhamos devotar mais amor ao nosso filho do que a nós mesmos. É lógico que há uma fase que requer mais atenção. Mas quando essa atenção se torna em um amor superior, que macula o relacionamento, que promove tristeza, que promove desrespeito
nós precisamos rever a distribuição do amor no lar. Pai, mãe, não é mandamento bíblico para você amar mais ao seu filho do que ao seu cônjuge. O que é que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6? Normalmente a gente usa muito: vós, mulheres, sede submissas ao marido como ao Senhor. Mas a gente esquece que a Bíblia diz assim: maridos, ame os vossos filhos como Cristo amou a igreja. É assim? Não. Ame as vossas mulheres. É lógico que eu não estou dizendo que em uma situação de risco o pai não deve arriscar a sua vida para salvar o filho. Não é esse o princípio. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que no lar, no casamento, no relacionamento, nós devemos colocar cada coisa no seu devido lugar. E a família de Jacó estava sofrendo uma instabilidade porque Jacó não estava administrando o amor na sua família. Então, maridão, você não pode amar mais os seus filhos do que a sua esposa. Quando a preferência aos filhos está prejudicando o seu relacionamento, você precisa rever isso. Então, minha irmã, você não pode amar mais os seus filhos do que ao seu marido. Quando isso acontece, você precisa revisar como anda a administração do amor no seu lar. O texto é muito claro, é cristalino. Quando há uma má administração de amor no lar, a divisão é semeada, é regada e floresce. Você está entendendo? Diga amém. Outra lição latente neste texto. Queridos, o todo bíblico, o restante da Escritura, condena essa atitude de Jacó. Foi o que Paulo ensinou em Efésios capítulo 6, versículo 4. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. O que foi que Jacó provocou aqui? Está claro no texto. Lembrem-se sempre disso. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então Efésios 6,4 lança luz sobre isso aqui. Então, existem, irmãos, criação de filhos, existem pais que têm prazer em suscitar a ira nos filhos. Garotada, vocês podem dar glória, viu? Tem prazer em suscitar a ira dos filhos, para mostrar que é ele quem manda. Eu tenho que mostrar que quem manda aqui sou eu. Você não precisa disso. Quando existe amor bem administrado, a submissão dos filhos já é certa. O que estabelece o princípio da submissão é a expressão e a administração do amor no lar. Nós falamos muito sobre isso. Mas qual esposa vai se submeter ao marido se não ver do marido a contrapartida do amor sacrificial? E olhando para o texto, Efésios 5, 21, Paulo diz: sede submissos uns aos outros. Aí no versículo 22 ele começa a mostrar como é a submissão. Veja que o texto fala de submissão mútua. Sede submissos uns aos. Então, em um sentido, o marido também se submete à esposa. Como? Entregando a sua vida por amor, se sacrificando por ela. E como a mulher se submete ao marido? Respeitando-o, honrando-o. Então a submissão bíblica é de mão dupla. O marido se submete à mulher, entregando sua vida, se precisa, em sacrifício de amor por ela. E a esposa se submete ao marido, honrando-o em todo o tempo. Mas isso só acontece quando há uma administração de amor pautada nas Escrituras. Então José era o filho mais amado de Jacó. Recebe essa túnica colorida, símbolo de distinção, mas também foi símbolo de divisão.
A Bíblia diz que seus irmãos passaram a odiá-lo. Nós vemos no texto que José, Deus já falava com ele. Deus deu sonhos a José. E era certo, da maneira como Deus mostrou a José, deveria acontecer. Isso é um ponto pacífico, está no texto, não temos o que reinterpretar ou reinventar. Mas lá no final de Gênesis, ou melhor, lá no finalzinho da história, quando os irmãos de José vão para o Egito, o que é que José diz? Que Deus o levou até ali, porque transformou em bênção todo o mal que os seus irmãos fizeram. Deus cumpriria de maneira cabal aquilo que havia prometido a José. Seus irmãos, seu pai, sua mãe se prostrariam diante dele. Mas poderia ter cumprido isso de uma outra maneira, por uma outra via, se Jacó distribuísse de maneira igual o amor dentro do seu lar. Aqui há uma lição muito forte sobre Deus. Sobre o que Deus faz. Ele nos faz promessas. Ele tem promessas de bênçãos para as nossas famílias. Ele disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa se cumpre por meio de Cristo. Cristo é o descendente de Abraão. Todos aqueles que vinculados a Cristo permanecem, são abençoados. Então, através de Cristo, as nossas famílias são benditas. Não importa o que aconteceu até você se vincular a Cristo. Talvez tua casa, não sei, me permita, por favor, tocar nessas histórias sensíveis. Não sei se a tua família, até você crer em Cristo, foi marcada por violência, ou marcada por infidelidade, ou marcada por incompreensão. Mas a partir do momento que Cristo entrou nela, Deus transforma a tua família e coloca você debaixo desta promessa. A tua família agora não é mais atribulada, não é mais turbulenta, não é mais uma família de incompreensão. A Bíblia diz que a tua família, a partir desse momento, é uma família bendita na face da terra. Deus não tem filhos preferidos. O amor de Deus é perfeito, justo, igual em medida e em intensidade. Jacó acreditava que estava demonstrando amor, e estava de fato. Mas essa sua demonstração de amor estava semeando divisão, desunião na sua casa. A sua atitude não foi sábia. Porque a Bíblia diz em Tiago 2, 3,17, aliás, que a sabedoria promove paz, promove reconciliação. A sabedoria não promove inveja nem ódio. Então, pense comigo, um pai que a um filho dá um presente caro e a outro um simples aperto de mão. Nenhum presente, irmãos, precisa ser material para ferir. Basta que o coração perceba a diferença. O favoritismo no lar de Jacó foi uma semente pequena que gerou frutos amargos. Mas, apesar dos erros humanos, que criam caos, que criam divisão, que trazem prejuízos, meus irmãos, a graça. A graça entra em cena para trazer redenção, restauração sobre o pecado que destrói. Nós percebemos que Deus redime famílias desestruturadas. A casa de Jacó desabou emocionalmente. Cadê José? Um animal feroz o matou. Aqui a túnica ensanguentada. Eu imagino a decepção do pai Jacó diante da suposta morte de seu filho, mas de fato diante da mentira, da inveja dos seus filhos, dos irmãos de José, que venderam o próprio irmão.
Mas a Bíblia nos mostra que o Deus da promessa não desistiu dessa família. Eu não sei o que tem causado instabilidade na tua casa, mas o Deus da promessa entra em cena para promover restauração. Gênesis 50, 20. Ele é quem converte as circunstâncias para a obediência do seu propósito. Deus é sábio. E quando nós afirmamos que Deus é sábio, isso há uma associação com outros atributos. Deus é tão sábio que Ele sempre encontra um caminho reto no meio das correntezas turvas. Deus é tão sábio que onde não existe solução, escape, quando menos esperamos, Ele traz para as nossas vidas a solução para a nossa causa. Quem aqui nunca já passou por circunstâncias, Pastor Darley, em que olhou ao redor e viu tudo cercado, fechado, não encontrava como sair, aí foi para a oração pedir socorro ao Senhor. Aí o que acontece? Do nada, uma saída, um escape. E o que é isso? É a sabedoria de Deus edificando a sua vida, cumprindo propósitos. Assim acontece na vida da família, assim foi na vida da casa de Jó. O que foi que aconteceu na casa de Jó? O diabo promoveu instabilidade, o diabo promoveu morte, promoveu miséria, mas o Deus que transforma a maldição em bênção, tornou o segundo estado de Jó maior do que o primeiro, abençoou a sua casa. Assim foi com a casa de Moisés. O diabo colocou no coração de Faraó para matar os primogênitos, mas a Bíblia diz que Miriam agiu de forma sábia e Deus colocou a sua mão sobre a casa de Moisés. Assim foi na casa de Ruth. O que é que a Bíblia diz, meus irmãos? Saiu Noemi, saiu seu esposo Elimeleque, os seus dois filhos Malom e Quilion, lá de Belém, na cidade dos Amalequitas, em Amaleque. A Bíblia diz que eles morreram, e quando morrem, o que é que acontece? A amargura. Ruth até exclama: o Senhor me tornou amarga. Mas a Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. A mão do Senhor recaiu sobre a família de Noemi, e Ruth, a sua nora, casa-se com um resgatador que é símbolo de Cristo, e a bênção do Senhor recai sobre eles de maneira tão extraordinária que aquela Moabita, me perdoem a referência equivocada, aquela Moabita entra para a família da redenção. Ela foi a bisavó de Davi, ela entra na história da redenção, mostrando que Deus é aquele que transforma maldição em bênção. Então, se Deus estendeu sua mão sobre essas famílias, sobre essas casas, tornou o caos em uma ordem muito bem conhecida e muito bem estabelecida, Ele também é capaz de fazer na tua casa, transformar a maldição em bênção. Apesar das suas atitudes equivocadas até hoje, Deus pode restaurar a tua família. Eu quero me encaminhar para o final. Um artista certa vez quebrou um vaso caro. E em vez de jogar os pedaços fora, ele colou com ouro derretido, formando um desenho minimalista e muito bonito entre as rachaduras. Assim é Deus, com as consequências das nossas atitudes. Assim é Deus com nossas famílias. Ele não joga fora o que foi quebrado, Ele restaura. A graça faz das rachaduras uma obra de arte. A graça transforma a desgraça em beleza. A graça transforma o caos em um lindo testemunho para contar. Então eu quero que você essa noite, independente das suas atitudes, comece agora a fechar os seus olhos, reclinar a sua cabeça. Nós vamos concluir. Nós precisamos, queridos, resolver os nossos conflitos enquanto há tempo. Se você tem promovido o caos na sua casa com as suas atitudes, com falta de sabedoria, hoje é tempo de arrependimento diante do Senhor, diante dos da sua casa. Peça perdão,
Converse com o seu cônjuge, com os seus filhos. Abrace, ore. Permita que Deus traga cura ao seu coração. Trate ele, trate o coração dos seus filhos. Porque o Deus da promessa continua visitando famílias com graça. Ele não apenas salva indivíduos, Ele redime lares inteiros. E não se esqueça da promessa que Ele fez a Abraão. Em Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por gentileza, se coloque de pé, eu quero fazer uma oração. Sempre nos cultos de família, nós fazemos clamores. E eu peço que você, rapidinho, calcule aí para onde fica a sua casa. Veja aí. E de maneira simbólica, estenda suas mãos na direção da sua casa agora. Com uma mão você coloca no seu coração e com a outra você estende na direção da sua casa. Feche os seus olhos. Hoje o Espírito Santo te convida a romper padrões antigos, curar feridas e permitir que a promessa de Deus restaure a sua casa. Nós vamos orar dizendo ao Senhor: Senhor, faz da minha família uma família da promessa. Que a tua redenção restaure a minha casa apesar das minhas falhas. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, aqui está o teu povo. Muitos estão em seus lares agora assistindo pela internet. E nós rogamos a Ti, Pai, que a restauração proveniente da graça alcance as famílias que estão nos escutando essa noite. Que haja, Senhor, liberação de perdão. Aleluia. O Espírito fala fortemente no meu coração. A necessidade da liberação de perdão no lar. Lares que estão entrando em rompimento por ausência de perdão. Espírito Santo, trate os corações agora. Comece a curar feridas. Sim, eu sei que a atitude do teu cônjuge promoveu uma baixa autoestima no teu coração, eu sei. Mas o Senhor nessa noite te restaura, te dá capacidade de perdoar. Cônjuge, se arrependa. Você que com suas atitudes promoveu o descair do semblante da tua esposa, do teu esposo, se arrependa hoje. Se reconcilie, admita os seus erros, para que haja cura total e completa. Espírito, comece a curar, restaurar, promovendo reconciliação, em nome de Jesus. Famílias quebradas, relacionamentos entre pais e filhos quebrados, em nome de Jesus. Agora, Espírito Santo, quebrante corações, que haja perdão, que haja restauração de laços, em nome de Jesus. Filhos que foram desprezados pelos pais, Senhor, que hajam agora liberação de perdão, em nome de Jesus. Que o amor, Pai, que o senso da tua paternidade preencha o vazio do desprezo dos pais agora. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, transformação, que haja, Senhor, restauração, e que o teu poder venha a ser manifestado. Que haja testemunhos, Senhor, que haja testemunhos da tua graça, restaurando, transformando e promovendo paz em lares que estão em guerra, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, recebe a ministração do Espírito por meio da oração, com todo o ar dos teus pulmões, no 3 você vai responder o amém. 1, 2, 3. Muito obrigado, você pode se assentar em nome de Jesus.
bênção se derrame até mim.